Apresentação: Missionária Marinete Souza. Ele salva a vida, e a vida, a luz dos homens, e essa luz iluminou nas trevas. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Igreja Videira Verdadeira, na rua Henrique Stein Filho, número 881, no bairro Jardim do Cedro, em Lajeado. Uma boa noite para você que está nos acompanhando. Mais uma quarta-feira, estamos aqui com a nossa live do programa Frutificando na Videira. E desde já agradecemos você que está aí nos acompanhando. Te convidamos para começar a compartilhar essa live, chamar seus amigos para assistir, porque hoje nós temos uma convidada especial aqui, a Thaís dos Reis, vai estar aqui com a gente hoje. Ela vai estar dando testemunho, um testemunho de cura de depressão. Então, para você que tem alguém que precisa, hoje, nos dias de hoje, é muito alto o número de pessoas depressivas por muitos problemas que acontecem no mundo. Existem muitos casos de depressão, então eu acredito que essa live vai ajudar muitas pessoas a saber como agir, saber como procurar uma ajuda, e a Thaís vai estar falando sobre isso conosco nessa noite. E nós estamos aqui diretamente da Igreja Videira Verdadeira. Para você que não conhece a nossa igreja, nós temos cultos aqui todas as quintas-feiras às 20 horas e domingo às 18 horas. Se você é nosso convidado para vir conhecer a nossa igreja, que também apresenta os cultos através do YouTube. Você pode acessar lá a Igreja Videira Verdadeira de Lajeado, que você vai conseguir acompanhar os nossos cultos também ao vivo. Então, agora para começar a nossa live, até que mais pessoas vão entrando aí na live, nós vamos passar para a Adriane, que está aqui com a gente também, apresentando todos que estão aqui hoje. A Ágata está ali na live também, está ali na mesa de som, na técnica ali hoje. O esposo da Thaís também está aqui acompanhando ela, a filha da Ágata. Então nós estamos numa equipe grande aqui hoje. Agradecemos a Deus por essas pessoas maravilhosas que estão aqui acompanhando junto com a gente. E vamos começar então aquietando o nosso coração com um louvorzinho maravilhoso que a Adriane vai trazer agora. Qual o nome do louvor mesmo, Adriane? Não mais escravos. Não mais escravos. Então ouça e medita nessa canção e já voltaremos com o testemunho. Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos.
não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. É isso aí, então, dando sequência à nossa live de hoje. Nós somos filhos de Deus e isso está aberto para todos. Cristo morreu lá na cruz para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E como eu me torno filho de Deus? Nós não somos todos, não. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, mas nós nos tornamos filhos a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do batismo. Então, aí nós nos tornamos filhos de Deus. Então, vamos começar com o propósito da nossa live de hoje, que é apresentar o testemunho da Thaís dos Reis, que está aqui conosco nessa noite. Eu acredito que tem bastante gente acompanhando essa live de hoje. Você pode compartilhar para outras pessoas ouvir também esse testemunho, assim como também você pode deixar ali seu comentário, alguma pergunta. Depois a gente vai estar lendo os comentários e pode estar respondendo as perguntas e também você pode deixar ali seu pedido de oração. No final a gente vai estar orando, fazendo uma oração também no final. Você pode já preparando o seu pedido, no final vamos orar junto e com certeza Deus vai abençoar. Tudo pronto aí? Podemos começar então. Então eu quero apresentar para vocês hoje a Thaís, que está aqui com a gente. Boa noite, Thaís. Boa noite, eu não estou te ouvindo. Boa noite. Boa noite, agora ouvi a Thaís. A Thaís está aqui com a gente hoje. A Thaís, que é filha da Adélia, que esteve aqui com a gente 2 semanas atrás. E hoje ela veio trazer um lindo testemunho que eu acredito que vai tocar a vida de você que está nos acompanhando. Thaís, fala um pouquinho, assim, você é membro da videira, com que idade você conheceu Jesus, com que idade você chegou aqui nessa igreja? Então, eu cheguei na videira com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Ainda na época do pastor Antônio. Pastor Antônio. Eu peguei a época que o culto era lá embaixo, que era aquelas cadeirinhas almofadadas, sabe? Sim. Essa época que acho que tinha 2 ventiladores na videira. E era assim. E eu peguei, a minha avó, ela me trouxe pra videira porque ela disse, lá Deus vai curar ela. Amém. Porque com 4 anos eu descobri o meu problema físico. Sim. Eu comecei a tratar com ortopedista, enfim. E aí a minha avó disse, a gente continua o tratamento, mas eu vou levar ela na videira. E eu comecei a vir na igreja e eu comecei a gostar. Porque já tinha naquela época pessoas responsáveis por cuidar das crianças durante o culto. E eu gostava. Eu chegava domingo, 4 horas, eu estava pronta. Olha aí a importância de você que está olhando, para você que tem um filho, trazer seu filho na igreja. É muito importante porque a palavra diz, ensina o teu filho no caminho certo e ele, quando for grande, não se desviará. E então, assim, que idade você tem hoje? Hoje eu tenho 22 anos. 22 anos, então. Então, hoje a Thaís, ela está aqui, apesar... a Thaís tem muitos testemunhos para dar. Se nós ficássemos aqui falando da vida da Thaís, nós poderíamos ficar aqui umas 2 horas falando que seria pouco. Como eu te falei no off, minha vida ela é um testemunho, né? É, a vida da Thaís é um testemunho. Eu conheço a Délia, a mãe da Thaís, há muitos anos. Eu acompanhei um pouco o processo, assim, meio de longe, sim, claro, mas acompanhei naquela época que a Thaís nasceu e a Thaís era uma criança bastante doente, mas outra hora ela vai trazer esse testemunho de quando ela nasceu, de tudo que Deus fez na vida dela ainda criança. Voltarei. Voltará aqui outra hora para trazer esse testemunho. Mas hoje nós vamos trazer um testemunho de cura de depressão que a Thaís passou depois da adolescência.
E crises de ansiedade, que eu creio que tem muitas pessoas que passam por essa doença, por crises de ansiedade, algo muito presente nos dias de hoje. Então, assim, eu quero te fazer uma pergunta aqui, que o que desencadeou e que te levou a ficar nesse estado depressivo? Com 15 anos, eu comecei a ter crises de ansiedade. E eu tive uma briga em casa e eu passei mal assim de não conseguir mexer as minhas pernas. Aí a minha mãe, ela chamou uma pessoa da minha família e essa pessoa orou por mim. Sim. Na hora, repreendendo e falando que aquilo não era de Deus, e foi uma oração forte, assim. Uhum. E uns minutos depois eu tava bem. E ali eu comecei tratamento com um psicólogo, buscando, só que eu nunca me senti totalmente pronta, assim, pra falar realmente o que me machucava. Sim. Então eu falava sobre o meu dia todo, que era uma coisa fácil pra mim, mas eu nunca toquei no assunto que eu realmente precisava de ajuda no momento. Sim. E, enfim, eu passei por vários psicólogos diferentes, porque eu sempre julgava que era o profissional o culpado. Uhum. E, na verdade, a culpada era eu. Até que eu cheguei num profissional que eu consegui realmente me abrir e falar tudo que eu precisava de ajuda, tudo que precisava mudar em mim. Conseguiu abrir realmente o coração, falar realmente o problema. Das feridas que estavam te machucando. Isso. Aí ele me encaminhou juntamente por um psiquiatra e eu comecei a tomar medicação. Eu lembro que por uma semana eu dormi. O meu pai, eu tomava, nessa época eu tomava o Zap, que era um comprimido assim, ó, que é o tiro dado e o bujo deitado, né? Uhum. Porque o meu pai, ele trabalha na IMEC. E aí ele falou pro chefe dele, de 2 em 2 horas eu vou passar em casa e eu vou dar alguma coisa pra ela comer, algo pra ela beber, e ela vai voltar a dormir. E assim foi a minha vida. O Matheus, meu esposo, tá aqui e ele acompanhou todo esse processo. Eu acho que eu dormi umas 2 semanas. Mais ou menos esse tempo, assim, passei só dormindo. Direto. Mas isso, assim, explica um pouquinho mais pra gente entender. Esse processo foi logo no início da depressão ou isso foi algo mais depois de alguns anos? Não, por muito tempo eu fiquei naquela questão assim, conversar vai mudar. Que eu não precisava de remédio. Ah, então por muito tempo... Eu neguei muito tempo a medicação. Ah, entendi. E aí eu trocava de psicólogo e parece que cada vez piorava. E sem os remédios tu tinha ainda mais crises de ansiedade? Eu tinha, só que daí eu falava assim, não, eu consigo lidar sozinha, tá tudo bem. E às vezes eu ficava horas mal, assim, e as pessoas me perguntando o que foi e eu não falava. Porque além de eu não procurar ajuda, eu não deixava as pessoas ao meu redor me ajudar. E essa crise de você ficar mais de uma semana dormindo, que tu comentou comigo, e essa crise foi depois que tu já estava procurando o psicólogo? Sim, eu procurei o psicólogo e aí depois ele me disse assim, bom, só o psicólogo nesse momento para apagar o fogo, que foi o termo que ele usou, não vai ser suficiente. Então eu vou precisar de ajuda, que tu procure uma ajuda psiquiátrica e que tu comece a tomar remédio. Aí foi o primeiro remédio que ele me receitou, eu dormi uma semana. Ah, daí o remédio foi um remédio forte. Foi. E daí nesse remédio tu só dormia. Isso. E tinha que alguém vir te acordar para te alimentar. E só. Pra voltar a dormir. E nesse tempo, que idade tu tinha? Isso foi início do ano passado, eu tinha 21. 21, então tu passou dos 15 até os 21 se tratando com psicólogos e remédio. Remédio, na verdade, eu comecei a levar a sério com 21, que foi quando eu procurei, e aí ele disse, não, a gente precisa realmente que tu faça o tratamento correto para conseguir te ajudar, né? Uhum. E aí, inclusive, eu acho importante falar isso, que nessa época que eu comecei a tomar medicação, eu meio que me negava a vir na igreja. Pra mim, era um sacrifício sair da minha cama, sair do meu quarto escuro, tirar o meu pijama, botar uma roupa e vir pra igreja. Olha só a situação, então, para você que está acompanhando, que pode ser que tem
algum familiar, algum amigo, algum conhecido que passa por essa situação, que muitas vezes as pessoas até julgam. A pessoa é preguiçosa, a pessoa só quer dormir, a pessoa não quer mais trabalhar. Mas muitas vezes nós temos que analisar para ver se essa pessoa não está passando por algum problema. Porque, como eu conversei em off com a Thaís, ela me contou assim mais profundamente o que causou a depressão nela. Mas assim, o que eu quero falar para você que está nos acompanhando nessa noite, nessa live, é que a depressão ela não vem por acaso. Algo acaba desencadeando aquela tristeza profunda dentro de nós. Às vezes pode ser uma briga, às vezes pode ser a perda de alguém que a gente ama muito, às vezes pode ser alguma grande perda financeira também, e às vezes pode ser um abuso, alguma coisa que você sofreu, às vezes pessoas que são maltratadas quando crianças, ou até mulheres por seus maridos, ou maridos também pelas mulheres. Então é algo que a pessoa está sendo massacrada por aquele sentimento e ela não consegue pôr para fora. Às vezes é a identidade da pessoa, a pessoa não consegue se encontrar, não sabe se é homem, se é mulher, não consegue abrir o coração e tem medo do que os familiares vão pensar, e isso acaba desencadeando uma depressão. Então é isso que eu quero falar nessa noite, que também pode ajudar muito. O que acaba desencadeando? Aí no caso da procura de ajuda, a Thaís relatou aqui para nós que ela procurou primeiro psicólogos, depois ela passou para psiquiatra, e aí o psiquiatra o que ele te deu assim como tratamento, o que ele te sugeriu fazer para melhora dessas crises de ansiedade e depressão? Inicialmente ele me deu os remédios, então, e aí depois ele foi reduzindo a dose do Zap, a ponto que chegou um dia eu estava tomando 0 ponto alguma coisa. Ou seja, era mais um apoio para eu dormir do que o remédio em si. Uhum. E aí depois ele entrou com o carbonato de lítio, que é o que eu tomo ainda hoje. Sim. Que é para ansiedade, então, 2 comprimidos à noite. E hoje, assim, tu te sente melhor, então, porque o testemunho hoje, na verdade, é de algo que tu melhorou. 1000 vezes. 1000 vezes. Então, assim, mas o que realmente fez com que tu melhorasse, que tu começasse a ter forças para lutar contra essa depressão? Porque na verdade a depressão é algo que fica adormecido dentro de nós. Eu falo isso por mim, porque eu já passei depressão forte, e toda vez que algo me abate, ela quer voltar, mas eu me agarro em Deus, e isso, a minha força, ela vem de Deus. Então hoje eu sou uma pessoa assim que eu vivo 99,9% do meu tempo, eu estou bem, e assim, mas eu preciso ficar agarrada em Deus. Então a minha pergunta para a Thaís hoje é: o que te fez tu te sentir melhor, tu sentir essa força para lutar dia a dia, para tu conseguir voltar às tuas atividades normais? Foi a partir do momento em que, mesmo às vezes não querendo estar na igreja, mesmo às vezes não querendo vir até aqui, eu levantava e eu falava: não, eu preciso de Jesus. Olha só. Eu preciso do colo de Jesus. Então hoje eu vou lá, nem que eu fique no último banco e chore o culto todo, mas eu preciso estar lá. Olha só como é importante a gente tomar iniciativa também, porque a gente sabe que a depressão é algo que, como a Thaís falou, a gente só quer ficar num quarto escuro, não quer tirar o pijama, às vezes não quer nem se alimentar, mas é necessário que a gente tenha essa iniciativa de se esforçar e vir até a casa de Deus. E quanto tempo demorou esse processo, assim, de quando tu, vamos dizer, se jogou aos pés de Jesus, para como foi, assim, tu ouviu alguma palavra,
Ou foi simplesmente algo que foi acontecendo gradativamente? Foi algo que aos poucos foi acontecendo, e também eu quero agora deixar um agradecimento à minha mãe, porque ela foi a minha âncora, além do meu marido nesse momento. E a minha mãe, sempre que ela estava comigo, ela estava orando por mim. Ela botava a mão na minha cabeça, às vezes mesmo sem eu perceber, e ela estava orando por mim. Então ali que eu busquei forças e aos poucos fui voltando a minha vida ao normal, fui voltando para a igreja, mas o que eu sempre falo, se joga aos pés de Jesus. Se jogar. Nessa época tu já estava casada, o marido dela está aqui hoje, tu já estava casada? Já? Já, né? Então tu casou no meio do processo da depressão. Sim, eu casei em dezembro de 2022 e a cura da depressão de fato foi em maio desse ano. Então conta pra gente como é que foi assim essa cura, como que tu sentiu isso? Então, a partir do momento que eu me joguei nos pés de Jesus, todo momento que eu sentia que estava chegando uma crise ou que alguma coisa ia acontecer, eu já começava a orar. Uhum. Se apoiou na oração? E eu às vezes ia pro banheiro da minha empresa, porque daí quando eu decidi que eu estava pronta, eu voltei ao mercado de trabalho e logo eu consegui um emprego. Uhum. Então às vezes eu ia pro banheiro da minha empresa e eu ficava lá até que eu falava assim, eu não vou voltar com o meu rosto feio, eu não vou voltar chorando pra empresa, eu vou voltar bem porque Jesus está comigo. E eu Sim. ficava lá orando até passar. Olha só que importante, então, a gente ter essa ligação com Deus, essa intimidade, essa fé, essa fé, na verdade, porque não é que ela já estava se sentindo bem. Isso não quer dizer que a depressão ela veio assim e foi varrida fora. Ela ainda sentia momentos de depressão, momentos de crise, de ansiedade, mas nesses momentos ela se agarrava com Deus. E isso é o que nós precisamos fazer. Apesar de ir procurar, sim, ajuda médica, é importante, porque os médicos, eles são pessoas capacitadas por Deus, tudo que existe vem de Deus. Tem até um louvor que diz, tudo vem de ti e tudo é para ti. Então, nós temos que agradecer as coisas que Deus ele colocou para a gente usufruir das bênçãos que ele deixou para nós, que também é os médicos, mas se entregar com essa fé que a Thaís se entregou para Jesus e crer. E com certeza, até hoje, né, Thaís, com certeza, toda vez que bate uma tristeza, é aos pés de Jesus que... Uma coisa que me ajuda muito é colocar um hino, um louvor que eu gosto, ou às vezes até procurar no YouTube algum louvor aleatório e ficar ali, às vezes num quarto escuro, enfim, no momento que vem a tristeza, coloca um louvor e deixa Deus falar contigo, que vai passar, vai acalmar. Se Deus acalmou o mar, ele vai acalmar teu coração também. Amém. Isso é muito importante o que a Thaís está falando aqui, porque eu lembro que quando eu era depressiva, muito depressiva, quando eu não conhecia Jesus, ainda não conhecia a igreja, eu lembro que eu gostava muito de ouvir músicas secular. Então eu gostava muito dessas músicas sofrência, que o pessoal chama hoje. E eu me lembro que uma vez uma vizinha minha falou: meu Deus, mulher, como tu consegue ouvir isso? Essas músicas induzem ao suicídio. E na hora eu ri assim, mas isso é verdade, porque a música ela faz uma diferença enorme na nossa vida, porque você acaba ouvindo, você acaba introduzindo aquilo na tua alma, no teu coração, e depende a letra da música, depende o que a canção tá te falando, ela vai te derrubar mais. Vai te derrubar, vai te deixar num baixo astral, talvez a pessoa amada te deixou, não te quer mais, aí você começa a ouvir uma sofrência, aquilo ali acaba te derrubando ainda mais. E então ouve um louvor, uma música que te põe para cima, que diz que você é amado por Deus, que te põe novamente no jogo, como diz a palavra. E então eu queria saber de ti, Thaís,
uma palavra para encerrar essa nossa entrevista de hoje, uma palavra que tu deixaria para pessoas que estão acompanhando essa live, que ainda vão acompanhar, que estão passando por esse momento de dificuldade, que acham que nunca vão conseguir sair dali, que a depressão às vezes ela leva muito ao desejo de suicídio também. Então, pessoas que estão com esse pensamento, que não têm mais vontade de viver, qual a palavra que tu deixaria para essa pessoa nessa noite? Em primeiro lugar, se joga aos pés de Jesus. Eu sei que talvez pode não ser um cristão, mas Jesus ajuda. Jesus, ele é tudo na nossa vida. Em segundo lugar, coloca um hino, vai pro teu quarto, chora. Se tu só chorar, Jesus já vai entender o que tu quer dizer. E busca ajuda médica, sim, mas busque verdadeiramente e se jogue na presença de Deus, que Ele vai curar a tua vida. Amém. Isso é muito importante que ela está dizendo, porque realmente é assim que acontece. A pessoa, às vezes ela não tem uma palavra para orar, a pessoa vai dizer, mas eu não sei nem orar, como que eu vou me aproximar de Jesus? Chora porque Ele entende até tuas lágrimas. Ele entende as nossas lágrimas. Se for para chorar, em vez de chorar na casa de um amigo, de uma amiga, uma pessoa que daqui a pouco vai estar contando para as outras pessoas a tua dor ainda, chora lá no teu quarto, lá num lugar secreto, lá no meio da roça, não sei aonde é o teu lugar secreto, na beira de um rio, pescando. Vai lá e chora, se derrama mais para Deus. Ele pode solucionar todos os teus problemas. Pode ser depressão, pode ser qualquer outro problema na tua vida que você está passando. Jesus, ele tem esse poder para curar, para libertar. Então essa é a nossa mensagem para você que está nos acompanhando. Então agora nós vamos passar para a próxima parte da live, e eu quero perguntar para as nossas técnicas ali se tem algum comentário ali na live agora nesse momento. Tem comentários, tem pessoas que estão acompanhando. A Adélia Reis, que é a mãe da Thaís, está assistindo, a Eromilda, o João, o pai, a família está toda lá acompanhando, Thaís. Manda um abraço lá para eles. Abraço, gente, eu amo vocês. E aqui também a Maria Helena está assistindo, Patrick Gonçalves, paz do Senhor, Deus abençoe seu programa, amém, Patrick? Patrick lá da Rádio Estúdio FM, um abração para ele lá também. A Dayana Pereira está nos assistindo também, a Grace Nelly Nunes. A Adélia Reis está dizendo aqui, Deus é maravilhoso e fiel, hoje a Thaís está com a medicação reduzida. Olha só, então para todos vocês que estão nos olhando, com certeza os meus pais também estão acompanhando a gente lá em Pilão Alto, Nova Brécia lá, e muitas outras pessoas que estão acompanhando a gente ou que ainda vão acompanhar, porque essa live vai ficar ali no Facebook salva. Então, se talvez alguém que você queira que assista, não conseguiu assistir ao vivo, você pode compartilhar, que as pessoas podem continuar assistindo essa live, também está lá no YouTube. Te convidamos para se inscrever também lá no nosso canal do YouTube, a missionária Marinete Souza, procura lá, se inscreve lá para dar uma força lá também no nosso canal e para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Então agora vamos estar passando para a Adriane, que vai estar trazendo mais um louvor. Depois eu vou estar trazendo uma pequena meditação e já vai se preparando para a oração final que nós vamos fazer daqui a pouco também. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Dando continuidade, então, à nossa live dessa noite de quarta-feira, uma quarta-feira chuvosa aqui em Lajeado. E nós torcendo para que o rio não encha, para que não dê enchente, para que mais pessoas não sejam atingidas novamente. Torcendo e também orando, né? Com certeza. E agora eu quero trazer uma palavra bem brevezinha, uma meditação, na verdade, que está aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 15, que diz assim, falando em agradecimento, que a canção que a Adriane cantou falava, agradecemos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Olha só que meditação linda que a gente pode fazer através desse versículo. Eu sempre falo que Deus, Ele ama muito filhos agradecidos. Imagina você que é pai, você que é mãe, não precisa nem ser pai ou mãe, você que conhece, que tem um amigo, que tem alguém bem presente, como você fica feliz quando alguém é agradecido por algo que você fez, pode ser por uma oração, pode ser por um presentinho que você deu. Como é bom como a gente fala uma palavra para alguém e aquela pessoa nos agradece. Então imagina o coração de Deus quando nós, filhos dele, agradecemos. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque é muito fácil a gente reclamar. O ser humano é assim desde os tempos lá de que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. As pessoas nunca estavam satisfeitas com o que Deus estava dando para elas. E sempre as pessoas estavam murmurando, e isso é assim até nos dias de hoje. Então, o que eu, missionária Marinete Souza, faço para parar de murmurar? Porque eu também murmuro. Não pense você que eu sou diferente dos outros seres humanos do universo. Eu também murmuro. Às vezes eu peço algo para Deus e de repente eu estou com aquilo que eu pedi nas minhas mãos e estou reclamando. Aí o que eu comecei a fazer para colocar, agradar a Deus? Eu comecei a agradecer. Eu comecei a agradecer por muitas coisas. Então, todas as manhãs, quando eu vou fazer o meu devocional, a minha oração, a primeira parte da oração é agradecendo. E eu me lembro sempre de uma frase que eu ouvi, que imagina se Deus te desse amanhã só aquilo que você agradeceu hoje. Eu pensei, meu Deus. Então, eu comecei a ser uma pessoa muito grata, mas não da boca para fora. Grata de verdade mesmo. Então, eu sou muito grata por muitas coisas, tipo por ter unhas nos meus dedos. É algo que parece fútil, mas é algo necessário. Nós sermos gratos pelos nossos dentes, pelos nossos cabelos, pelos nossos olhos, por nós termos saúde, por nós não estar numa cama de hospital. Tem muitas coisas para agradecer. E aqui a palavra está dizendo assim: agradecemos a Deus pelo presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever.
Então, a minha meditação para você nessa noite, para que você medita nessa palavra, é que você seja grato, independente da situação que você esteja passando, que pode ser uma situação difícil, eu acredito que sim, mas nós sempre temos algo para agradecer dentro de qualquer situação. Então comece a fazer essa oração, comece a falar com Deus em forma de agradecimento. Se por acaso você quebrou uma perna, agradeça por estar vivo. Se por acaso você bateu o carro, estragou, agradeça que Deus te deu um carro, que você já teve a oportunidade de ter um carro. Sempre tem algo para agradecer. Então que essa palavra abençoe a sua vida nessa noite, que a partir de hoje você começa a ser um filho grato e com certeza as coisas vão começar a se tornar mais leves. Com certeza, assim, pessoas que têm depressão, assim como a Thaís falou aqui nessa noite, a pessoa tem depressão por causa de algum problema. E se a gente começar no meio do problema, começar a agradecer o que tem de bom dentro daquilo ali, com certeza a nossa vida acaba ficando mais leve. Então medita nisso que eu falei nessa noite, que eu tenho certeza que os problemas eles vão no mínimo diminuir. E agora, como eu prometi no final que a gente já está orando, nós vamos estar passando então por um momento de oração. A Thaís vai querer orar também hoje? Quer fazer uma oração? Não? E vocês aí que estão aí por trás dos bastidores, ninguém quer orar hoje então. Então eu vou estar fazendo aqui uma oração e você que está em casa, você pode acompanhar a oração e também pode fazer o seu pedido especial. A Thaís está deixando aqui também um pedido de oração. Olha aqui, para você que está em casa também, não tem nem algum pedido de oração ali na live? Não? Não? Então tá, a gente vai estar orando. Você que está em casa pode acompanhar a nossa oração e também pode interceder aqui junto com a gente por essas pessoas que estão aqui nos pedidos de oração. Aqui a Thaís está colocando aqui por Leonardo, que está com câncer, e a Maria Helena também. Câncer? Não, a Maria Helena... Tá, então, por pessoas que estão doentes, são esses pedidos. E aqui também tem mais um pedido de oração que a Leia Souto deixou aqui também, que é por Otacildo Souto também, que teve um AVC. Então, a palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. E pode chegar a hora também que chega a nossa vez de estar precisando de uma oração. E com certeza nós vamos ser gratos se alguém orou por nós. Amém? E a palavra diz que a oração de um justo tem muito poder. Então vamos orar nesse momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos em primeiro lugar por estar aqui nessa noite. Te agradecemos por todas essas vidas que estão aqui nos ajudando, nos acompanhando. Agradecemos a você que está aí do outro lado acompanhando a nossa live, que está orando junto conosco nessa noite. Nós colocamos, Pai, cada família que está na tua presença nesse momento. Oramos, Deus, por casais, oramos por crianças. Pedimos, Deus, que o Senhor venha dar livramento, Senhor Jesus, de pessoas que estão sofrendo, pessoas que sofrem abuso, pessoas que nesse momento, Deus, estão talvez com medo de se deitar, porque essas pessoas talvez sabem que vão ser abusadas. Pessoas, mulheres que nesse momento talvez estão em casa esperando os seus maridos que ainda estão na rua, talvez vão chegar bêbados. Pessoas, Deus, que nesse momento estão esperando seus filhos, que sabem, Deus, talvez nem sabem onde estão. Nós oramos, Deus, por essas vidas. Pedimos, Deus, a tua intervenção. Pedimos que o Senhor venha trazer paz para o coração, que o Senhor venha trazer cura para aqueles que precisam, libertação, Senhor Jesus, de drogas, de vícios, de álcool. Nós entregamos, Deus, tudo nas tuas mãos, porque o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso. A tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Então nós te encorajamos nessa noite, clame ao Senhor,
grite pelo nome do Senhor, chore na presença do Senhor, mas coloque as suas petições a Deus. Nós entregamos, Deus, também a vida do Leonardo, que está com câncer. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar esse câncer, Deus, que o Senhor venha queimar toda a célula maligna que está no corpo dessa criança, que o Senhor venha secar esse câncer, Deus, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor Jesus, todo o mal, toda a doença, em nome de Jesus. Nós oramos, Deus, por Maria Helena, que também está colocando seu pedido de oração aqui. Pedimos, Deus, a tua intervenção divina, Deus, na vida dessa pessoa. Oramos, Deus, por todas as vidas que estão lá no hospital nesse momento, pela vida do Otacildo Souto, Deus, também, que sofreu um AVC. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar, venha libertar, Senhor Jesus, ele daquela UTI. Venha trazer, Senhor Jesus, paz para o coração dos familiares, Deus, que com certeza nesse momento estão apreensivos, Deus. Eu entrego nas tuas mãos que o Senhor venha dar força, Deus, para todas as pessoas, Deus, que estão numa salinha de hospital, Deus, esperando, Senhor Jesus, por notícia dos seus familiares. Eu te peço, Deus, nessa noite, boas notícias. Eu entrego, Deus, nas tuas mãos e eu peço, Deus, a tua presença e a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então essa foi a nossa oração nessa noite e nós estamos chegando no final de mais uma live. Eu agradeço muito a participação da Thaís, que esteve aqui conosco nessa noite. Quer dar mais uma palavrinha, Thaís? Não? Está encerrado por hoje, então? Então nós te convidamos para na próxima quarta-feira estar nos acompanhando. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras das 20 às 21 horas. Você pode nos acompanhar sempre ali através do meu Facebook e também através do YouTube, que a gente transmite aqui através do Face, mas depois a gente vai postar essa live lá no YouTube. Nós te convidamos para nos acompanhar e desejamos para você uma ótima semana, uma noite abençoada e até a próxima semana. Uma boa noite a todos. Programa Frutificando na Videira, da Igreja Videira Verdadeira. Apresentação: missionária Marinete Souza. Ele sabe a vida e a vida, a luz dos homens, e essa luz iluminou nas trevas. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Igreja Videira Verdadeira, na rua Henrique Stein Filho, número 881, no bairro Jardim do Cedro, em Lajeado.